Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Ambiental. E no vídeo passado a gente trabalhou um pouco sobre como se forma a camada de ozônio, entendemos por que ela está ali na estratosfera, e no vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar, a entender como ocorre a decomposição catalisada do ozônio, tanto de forma natural como de forma artificial. Como os catalisadores, que tipo de catalisador consegue destruir o ozônio. Então, vamos para a aula. Primeiro a gente tem que entender como é que acontece, de uma forma bem genérica, essa destruição catalítica do ozônio. A gente vai ver que existem dois mecanismos principais. Então é bom que nós tenhamos total conhecimento desses mecanismos para poder entender como ocorre a destruição do ozônio, tanto de forma ainda natural, a partir de catalisadores naturais, como a partir de catalisadores artificiais, ou seja, produzidos pelo homem. Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso aí. Primeiro detalhe. Então, a gente vai ver que existem espécies atômicas e moleculares, tá? A gente vai discutir isso bem direitinho, para vocês entendam, que vamos designar por X. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, esse X ele pode ser um átomo, ou esse X pode ser uma molécula. Entendam isso. Então, o X já pode ser vários átomos. A gente está chamando genericamente de X. Daqui a pouco eu vou fazer exemplos. Que podem abstrair um oxigênio do ozônio, ou seja, retirar um oxigênio do ozônio. Aqui um exemplo genérico, onde X, quando encontra com o ozônio, ele tira o oxigênio do ozônio, se transforma em XO e, obviamente, vai sobrar apenas o oxigênio O2. Então, de maneira genérica, essa seria a reação, vamos dizer assim, catalítica de destruição do ozônio. Nas regiões da estratosfera onde a concentração de oxigênio atômico é maior, que regiões são essas? Vamos lembrar, onde é que eu tenho muito oxigênio atômico, olha as palavras aí para a gente entender. Tem oxigênio molecular, que é o O2, e tem oxigênio atômico, que é somente o O. Onde é que tem muito átomo de oxigênio? Em camadas superiores da estratosfera. Por quê? É lá que chega a radiação UVC. A gente aprendeu isso na aula passada. Nas regiões mais altas, você vai ter oxigênio atômico em grande quantidade. Tá? Então, nessas regiões, as moléculas de XO reagem com átomos de oxigênio. Olha que interessante. Esse XO que foi formado pela decomposição do ozônio, retirando o oxigênio do ozônio, em regiões onde tem oxigênio atômico, eles reagem com os átomos de oxigênio. Aí a reação seria essa daí, ó. XO com O produz X e O2. Ora, X foi o responsável pela quebra do ozônio. E agora o X é recomposto, como se nada tivesse acontecido. Tradução. X está pronto para decompor outra molécula de ozônio. Então o X ele funciona como catalisador no processo. Então vamos somar agora as duas etapas que a gente aprendeu desse mecanismo para a gente ter a equação global. Tá? Primeira etapa, olha que interessante. Ó. X mais ozônio, O3, XO, X com oxigênio e O2. Importante a gente se ligar nisso aqui. X se transforma em X com oxigênio. Então vai ter um oxigênio a mais em X. Se aqui não tem oxigênio, vai ter 1. Se aqui já tinha um oxigênio, vai ter 2. Se aqui já tinha 2, aqui vai ter 3. Tá tranquilo? Então, X pode ser uma espécie que já tem oxigênio. Só que aí ele vai ganhar mais um oxigênio, retirando de quem? Do ozônio e transformando o ozônio em O2. Bom, esse XO, quando encontra um oxigênio atômico, ele volta a se transformar em X e produz o O2, oxigênio novamente. Se a gente passa o traço aqui, o que é que a gente vai ver? Olha, vai cancelar XO com XO. Vai cancelar X com X. Então,
A reação que fica global é essa daí. O3 mais O produzindo 2O2. Equação de decomposição do ozônio. Importante aqui, muito importante, porque eu tenho dois mecanismos principais. Esse é o primeiro mecanismo. E nesse mecanismo tem que ter um oxigênio atômico. Olha que interessante. Se esse mecanismo tem que ter oxigênio atômico, ele só pode acontecer em regiões que tem oxigênio atômico. Isso aí é muito importante para a gente entender em que região ocorre o mecanismo, em que região ocorre o outro mecanismo. Esse mecanismo depende de UVC, depende de ter oxigênio atômico. Então ele vai acontecer aonde? Em camadas superiores da estratosfera. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando. O aumento na concentração catalítica do catalisador leva a uma redução na concentração de ozônio. Lógico, quanto mais catalisador, menos ozônio. Lembrando que o catalisador ele é recomposto sempre. Então, uma molécula só de catalisador pode fazer um estrago enorme na camada de ozônio. A maior parte da destruição do ozônio pelo mecanismo catalítico ocorre na estratosfera média e superior. Olha, que a gente acabou de falar, ó. Média do meio para cima. Tá? Por quê? Porque esse mecanismo depende de quê? De oxigênio atômico. E oxigênio atômico só vai ter aonde? Do meio para cima da estratosfera. Quanto mais em cima, mais tem. Por quê? Porque para formar oxigênio atômico precisa de radiação UVC. Isso tudo a gente viu na aula passada. Do ponto de vista químico, todos os catalisadores são radicais livres. Olha aí, ó. Lembra que a radical livre é uma coisa extremamente reativa. Então, todos os catalisadores X são radicais livres. A destruição catalítica do ozônio ocorre mesmo em uma atmosfera limpa. Veja bem, é o que eu falei no início. Existem catalisadores naturais que fazem essa destruição. Obviamente, esse cálculo do catalisador natural já está há muito tempo na atmosfera e, obviamente, faz parte do equilíbrio entre formação e destruição de ozônio. Tá? Quando a gente fala em buraco na camada de ozônio e aumento do buraco, a gente está falando de catalisadores artificiais. Esses catalisadores naturais já existem e já estão no cálculo do equilíbrio da quantidade de ozônio na atmosfera. Então, alguns catalisadores X existem naturalmente, acabei de falar. Uma versão natural de X é o NO. Então, um exemplo aí, ó. O NO, veja que NO já tem um oxigênio. O NO é produzido quando o N2O migra para a região da estratosfera. Então, o N2O reage com um oxigênio atômico excitado e se transforma em duas moléculas, no caso aí de NO. Veja radical livre, né? Como a gente já sabe que os catalisadores são radicais livres, então tem que ter o elétron desemparelhado. E aqui no caso, esse NO aqui, isso aqui é o X. O X é o NO. Eu falei que esse X podia ser um átomo, pode ser já uma molécula. Então tá aqui, ó. O X é o NO. Vamos entender direitinho isso aí. Tá? Então, mecanismo 1, que foi aquele que a gente acabou de aprender, acabou de entender. Né? Vamos fazer um exemplo agora com o NO. Tá? Numa primeira etapa, você vai ter que esse NO reage com o ozônio e vai retirar dele um átomo de oxigênio. Então, o NO vira NO2. Veja que tem um oxigênio a mais aqui, ó. Isso aqui é que importa para a gente. Como foi o mecanismo? Foi retirando oxigênio? Se foi o mecanismo 1. Então, olha só, retira um átomo de oxigênio, vira NO2, produzindo o O2. Tá? Então, essa reação aqui decompõe o O2, o O3, ozônio, produzindo o O2, oxigênio molecular. Obviamente, o NO2 ele vai reagir com um átomo de oxigênio atômico e esse NO2 com oxigênio atômico volta a se transformar em NO, ou seja, volta a ser o nosso catalisador e produz mais O2. Quando você faz a soma das etapas, você vai cancelar, olha que interessante, ó, NO com NO, você vai cancelar NO2 com NO2 e vai somar o que sobra, que seria O3 mais O, produzindo O2 e O2, 2O2. Essa é a reação global do processo.
Então, isso é o que a gente chama de mecanismo 1, grava. Muito importante, no mecanismo 1 tem que ter isso aqui, ó, oxigênio atômico. Então, onde ocorre o mecanismo 1? Nas camadas superiores da estratosfera. Legal. Então, aqui é um exemplo. É um exemplo. Vamos ler com calma aí, mas eu vou depois revisando esse texto lá para a gente fazer. Ó. Nem todas as moléculas de XO, genericamente, né, como o NO2, sobrevivem um tempo suficiente para reagir com átomos de oxigênio, né, que seria a segunda etapa lá daquele mecanismo. Algumas são decompostas fotoquimicamente para X e oxigênio atômico, que reage então com oxigênio para formar novamente ozônio. Então, ele quer que a gente escreva essas 3 etapas desse processo, incluindo, quer dizer, 2 já estão aí no texto, eu vou fazer com calma para vocês entenderem, incluindo uma para a destruição do ozônio, e adicione-as para deduzir a equação global. E ele pergunta, essa sequência causa a destruição total do ozônio ou é um ciclo nulo? Então vamos interpretar aqui as 3 etapas. Ele fala que nem todas as moléculas sobrevivem, tempo suficiente para reagir com o átomo de oxigênio. Algumas são decompostas, olha, fotoquimicamente para X e oxigênio. Então, essas moléculas absorvem radiação e viram X e oxigênio atômico. Isso aqui é uma etapa. XO produzindo X e oxigênio atômico. Que reagem, então, com oxigênio. Quem reage? O oxigênio atômico. Reage com o oxigênio. Então, aqui é outra etapa. O oxigênio atômico reage com oxigênio para formar novamente ozônio. Então, ó, oxigênio reage com oxigênio atômico, formando ozônio. Aí ele fala, escreva essas 3 etapas, mas só tem 2, é porque ele fala aqui, ó, incluindo uma etapa para a destruição do ozônio. Então vamos fazer isso. Lembrando que como é que é a etapa de destruição do ozônio? É o XO abstraindo um oxigênio do ozônio. Mas vamos escrever isso aqui com calma, para que vocês entendam. Então, primeira etapa. Algumas são decompostas, eu trouxe para cá o texto, fotoquimicamente. Algumas o quê? Algumas moléculas de, lembrando, de XO. Elas são decompostas fotoquimicamente para X e oxigênio. Como é que eu escrevo isso? Olha, NO2, que seria o XO, né? Aliás, no caso aqui já XO2, né? Que já teria o oxigênio, né? Produzindo o XO, o NO, e o oxigênio atômico. Então veja que é a reação que ele fala aqui, ó. Certo? Segunda, ele fala que reage então com oxigênio, tá? Quer dizer, esse oxigênio atômico reage então com oxigênio para formar novamente ozônio. Então, O2 mais O, produzindo O3, etapa de formação do ozônio. Tá? E a última etapa que ele pede é a etapa de destruição do ozônio. Como é a destruição do ozônio? É o NO mais o ozônio, né? Aquela etapa que a gente viu no mecanismo. NO mais ozônio, quer dizer, ele abstrai o oxigênio daqui, produzindo NO2 mais O2. Bom, tá aí. Vamos somar. Somando, vamos cancelar aqui, ó. NO com NO. NO2 com NO2. O2 com O2. O com O. Somando tudo. O3 produzindo O3. Ou seja, não acontece decomposição, porque decompõe mais forma. Decompõe mais forma. Resultado. Ele fez outra pergunta lá. Perguntou se o ciclo era nulo. O ciclo é nulo. O ciclo é nulo porque, na reação global, é ozônio produzindo ozônio. Ou seja, durante o ciclo, o ozônio decompõe, o ozônio é formado e todo mundo se cancela ali, se soma ali, se cancelando. Resultado, no ciclo final total, você não tem destruição do ozônio e também não tem formação do ozônio. Tá? É um ciclo nulo. Tranquilo, gente? Estou continuando. Em altitudes muito elevadas da estratosfera, ou seja, a presença de O atômico. O OH-, a gente vai discutir daqui a pouco a formação do OH-, ele reage com ozônio também, ó, novamente, ó, catalisador.
Novamente, é uma etapa catalisada. OH- com ozônio, produzindo HOO, era só HO e agora é HOO, ou seja, abstraiu um oxigênio. Primeira etapa do mecanismo. Segunda etapa do mecanismo, HOO reage com o O, porque está em altas camadas, então tem O à vontade, produz novamente HO, liberando o O2. Então, um outro exemplo que pode ocorrer naturalmente. Somando, O3 mais O, produzindo 2O2. Então, esse primeiro mecanismo sempre vai dar essa equação global aqui. O3 mais O, produzindo 2O2. Isso é importante entender. O radical livre OH origina-se na estratosfera a partir da reação de átomos de oxigênio excitados com moléculas de água ou metano. Tá? Então, aqui é um exemplo de formação a partir do metano, né? Estratosférico. O metano reage com oxigênio excitado, por isso que tem que ser lá em cima. Esse oxigênio excitado só vai aparecer lá em altas camadas da estratosfera, produzindo HO, ou seja, ele abstrai daqui um hidrogênio, né? E produz CH3, que também é radical aqui no caso. Bom, destruição em camadas inferiores. Aquele mecanismo que a gente acabou de ver, o mecanismo 1, ele só ocorre em camadas altas da estratosfera. Por quê? Porque ele precisa do oxigênio atômico, que só tem lá. E em camadas baixas da estratosfera, também é possível ocorrer reações catalíticas de decomposição do ozônio. Só que as reações vão ter outro mecanismo que nós vamos chamar de mecanismo 2. Então é importante entender isso. Mecanismo 1, do meio para cima. Mecanismo 2, do meio para baixo. Tranquilo? Então, em camadas inferiores da estratosfera, a concentração de oxigênio é muito baixa. Como a gente já viu, precisa de oxigênio para o mecanismo 1. O que limita a segunda etapa do mecanismo 1. Então, o mecanismo 1 não vai acontecer. Nesse caso, o mecanismo mais importante é catalisado por OH- e HOO, tá? Ambos reagindo com ozônio. Então, vamos ver aqui. OH reage com ozônio, produzindo o HOO. Abstraiu. Primeira etapa idêntica do outro mecanismo. Aí, outra, que também é a primeira etapa, né? HOO, tá? Reage com ozônio, abstrai um oxigênio, mas nesse caso vai formar O2, tá? Vai reformar o OH e vai formar o O2, tá? Então, uma possibilidade. Reação global, 2O3 produzindo 3O2. Percebam que aqui, diferentemente do outro processo, você não tem aqui mais o oxigênio atômico, porque em camadas inferiores não vai ter esse oxigênio atômico para reagir, então o mecanismo é um pouquinho diferente. Então, mecanismo 2. Duas moléculas de ozônio são destruídas pelos catalisadores. Então, o catalisador destrói ozônio, produzindo XO mais O2. Outro catalisador, ou até o mesmo catalisador, destrói ozônio, produzindo X'O mais O2. Nos dois casos, retirou-se um átomo de oxigênio do ozônio. Então veja que essa primeira etapa, essas duas reações ocorrem segundo a primeira etapa também do mecanismo 1. Então o mecanismo 1 também teria essas etapas. Só que agora, em sequência, nas etapas seguintes, duas moléculas XO e X'O reagem mutuamente. Então, esse aqui vai reagir com esse. O produto dessa etapa reage com o produto dessa etapa. Olha que interessante. Finalmente, os catalisadores X e X' são regenerados. Então, vamos entender. Então, olha só. Eu já botei aqui, na realidade aqui são duas etapas, mas eu botei como uma só, porque esse aqui é praticamente automático. Então, o XO mais X'O produz isso aqui, que é o produto da reação deles dois, que é altamente instável e decompõe em X e O2. Então veja que aqui você recompõe os catalisadores. Ó, X e X', X e X'. Tá? Então, esse é o mecanismo 2, tem 3 etapas. 2 etapas correspondem à primeira etapa do mecanismo 1 com 12 catalisadores e a última etapa corresponde à reação entre os dois produtos dessas reações 1 para regenerar o catalisador. Então, resumindo,
A velocidade de produção de ozônio a partir de oxigênio, ela depende apenas das concentrações de O2 e O3 e da luz UV a uma dada altitude. O fator que determina a velocidade de destruição do ozônio é um tanto mais complexo. Então, para produzir é fácil. Só depende de O2, O3 e luz, UV. Agora, para poder decompor o ozônio, aí tem várias reações que a gente já viu, que podem envolver uma via catalítica ou podem envolver uma via catalisador, né? Pode ser uma via catalisada, certo? A velocidade de decomposição do ozônio por catalisadores depende da concentração do ozônio multiplicada pela concentração do catalisador. Então a gente tem que ter aí a concentração também do catalisador, não somente a do ozônio. E a concentração de ozônio, ela aumentará até que a velocidade de destruição iguale-se à velocidade de produção. E a partir daí permanecerá constante, enquanto a intensidade da luz solar permanecer a mesma, ou seja, atinge o seu equilíbrio enquanto você tiver luz solar. O cloro como catalisador. Por que é importante a gente analisar o cloro como catalisador? Porque o cloro é um dos principais responsáveis artificiais pela decomposição da camada de ozônio. Só que também existe cloro natural. Existe cloro natural que se forma. Obviamente o cálculo, repito, do equilíbrio com esse cloro natural já está no cálculo da camada de ozônio se formar e se destruir diariamente, o tempo todo. O problema é o excesso desse cloro, que aí é causada pela mão do homem. Tá? Então vamos ver aqui. Sempre existiram pequenas quantidades de cloro na estratosfera. Resulta da lenta migração ascendente do cloreto de metila. O cloreto de metila, que é o CH3Cl, ele é produzido pela interação do íon cloreto com a vegetação em decomposição. Naturalmente, existe cloro na atmosfera. Lógico que é em pequena quantidade. E lógico que isso já está no cálculo do equilíbrio natural da formação e decomposição do ozônio. Quando atinge a estratosfera, são decompostos por via fotoquímica ou atacadas por radicais HO. Então, um exemplo, CH3Cl com radiação UVC se transforma em radicais cloro, olha que interessante, ó, e radicais CH3. Esses radicais cloros é que são altamente reativos para decompor o ozônio. Ou, a outra forma de se formar, radicais OH reagem com CH3Cl, produzindo radicais cloro novamente e outros produtos que podem acontecer e que podem aparecer aqui. O que importa aqui é a produção de cloro a partir do CH3Cl, que é produzida a partir de forma natural a partir da vegetação. Os átomos de cloro são catalisadores eficientes segundo o mecanismo 1. Ou seja, processo que vai ocorrer em altas camadas da estratosfera. Então, primeira etapa. Vamos aqui escrever o mecanismo 1. Cloro abstrai um oxigênio, vira ClO radical e produz oxigênio. Então decompôs O2, O3 para O2. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa vai ser a reação desse rapaz aqui com um oxigênio atômico. Ele com o oxigênio atômico produzindo novamente o cloro, que é o catalisador, e O2. Quando a gente somar, cancela esse com esse, o que a gente já vem fazendo no mecanismo 1 há muito tempo. Não esqueça desse mecanismo 1, ele é o principal mecanismo de destruição do ozônio. Então vai ser O3 mais O produzindo 2O2. Aí, muito simples. Então, a gente já entendeu os dois mecanismos, o 1 e o 2. Principalmente esse mecanismo 1, é o mais importante. Cada átomo de cloro pode destruir cataliticamente milhares de moléculas de ozônio dessa maneira. Tá? Porque ele é muito reativo para destruir a camada, para destruir o ozônio. Moléculas catalíticas inativas. Então veja, olha a boa notícia. Existem reações que inativam o cloro. Reações que acontecem naturalmente e que inativam o cloro. Por que é boa notícia? Porque mesmo que tenha muito cloro hoje em dia produzido pelo homem, ele pode ser com o tempo inativado naturalmente. É só, obviamente, deixar de produzir o cloro. O problema é que a gente está produzindo, quer dizer,
Hoje em dia existem vários protocolos, né, aprovados a nível mundial entre nações que limitam a produção desses compostos que produzem cloro na atmosfera. Tá? Então, se esses protocolos forem respeitados realmente, o resultado disso é que a gente vai... Há uma tendência desse cloro que existe em excesso na atmosfera, ele ficar inativo. E com o tempo, a gente tem uma recomposição nos níveis da camada de ozônio. Vamos ver isso aqui. Bom, as duas moléculas principais que contêm cloro e que são cataliticamente inativas são o gás cloreto de hidrogênio, que é o HCl. Tá? Veja que ele chama de gás, não chama de ácido clorídrico. Lembra que ácido clorídrico ele só é ácido em meio aquoso, HCl só é ácido em meio aquoso. A gente está falando de gás, então ele como gás a gente chama cloreto de hidrogênio, e o gás nitrato de cloro, olha, ClO-NO2. Então, o nitrato de cloro é formado pela combinação de monóxido de cloro e dióxido de nitrogênio. Olha a reação aí, ó. O ClO, que se forma depois que ele decompôs lá o ozônio, né? Ó, o cloro não forma o ClO. Se ele encontrar um NO2, ele vai se transformar nesse nitrato de cloro, que é inativo. Para aqui. Isso aqui pega o cloro e inativa ele. Ou seja, ele não volta, esse cloro aqui não volta para o ciclo de destruição do ozônio. Olha que interessante. A outra forma cataliticamente inativa do cloro é HCl, formado quando o cloro reage com metano estratosférico. Então, novamente, o cloro, quando encontra o metano, produz HCl e CH3, ambos inativos na destruição do ozônio. Então, olha que interessante. Dá para a gente retirar todo o cloro com o tempo. Se a gente deixar de colocar cloro na estratosfera, com o tempo esse cloro só naturalmente ele vai desaparecer ou desaparecer não. Porque lembra que ele é produzido naturalmente, ele não vai desaparecer, mas ele vai chegar a níveis naturais, ou pelo menos próximo disso. Bromo como catalisador. Além do cloro, o bromo também pode agir como catalisador na destruição da camada do ozônio estratosférico. Tá? O bromo reage com o ozônio, produzindo BRO, como sempre, a mesma reação. A gente só está trocando cloro por bromo aqui. O BRO reage com O, produzindo bromo mais O2. É o mecanismo 1 novamente aqui. Somando, você teria, cancelava esse com esse, como sempre, e ficaríamos O3 mais O, produzindo 2O2. Quase todos os átomos de bromo permanecem na forma ativa. Então essa é a notícia ruim. O bromo não é inativado. Tá? Então o bromo é mais, nesse sentido, o bromo é mais perigoso do que o cloro. A boa notícia é que a quantidade de bromo, quando comparada à quantidade de cloro, é muito pequena. Mesmo lançada artificialmente, ela é muito, muito pequena. Tá? Então ainda bem, né? Porque ele é mais difícil de ser removido do que o cloro. Por esse motivo, o bromo é mais eficiente na destruição de ozônio. Ele não inativa, então ele vai estar o tempo todo pronto para reagir. Porém, existe uma quantidade muito menor dele na estratosfera. Então, é a boa notícia. Então, gente, essa foi a aula de hoje. As reaçõezinhas aí, esses mecanismos, por favor, gravem, analise, vejam, revejam, tentem fazê-los, tá? Principalmente o mecanismo 1, porque é um mecanismo muito importante. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre, realmente, sobre esse buraco na camada de ozônio, já uma aula específica para a gente trabalhar quem são esses poluentes produzidos pelo homem. Agora a gente vai trabalhar mais a nível realmente de poluente. Até agora a gente só entendeu o que é a camada de ozônio e como ela pode ser destruída, né? Como ela pode ser decomposta. A gente agora vai ver quem são essas substâncias que decompõem na próxima aula. Tá? Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.